cor dos olhos, cor dos cabelos, forma como se vestia, forma como falava. Ele não trata disso porque não é o seu objetivo. O seu objetivo, enquanto evangelho, essa literatura característica, singular, é apresentar a história da salvação em vista da redenção da humanidade. Então, para alcançar o seu objetivo, ele lança a mão de recursos. Dentre esses recursos, alguns aspectos biográficos. Lucas, por exemplo, avança nesse aspecto biográfico quando fala acerca da antes do nascimento, quando Cristo, na sua forma humana, estava em gestação dentro do ventre de Maria, né, e fala de um encontro entre Maria e Isabel, mãe de João Batista, e de algo que aconteceu de extraordinário aí nesse encontro entre elas, né, quando as crianças se agitaram no seu ventre e Isabel profetizou. E uma espécie de uma dedicatória, um cântico, né? Um texto muito bonito, muito belo, que é preservado por Lucas, de Isabel falando acerca do ministério de João Batista, falando acerca do ministério de Cristo. Então vemos aí, Lucas avança nesse aspecto bibliográfico. E Lucas é, aliás, o que vai mais longe nessa narrativa. Ela fala também acerca de uma ocasião em que Cristo, aos 12 anos, discute com os sábios no templo acerca da lei. Então isso não é falado nem por Mateus, nem é falado por Marcos, muito menos por João, que dá mais ênfase ao período do ministério em Jerusalém já. Mas vemos, são alguns recursos bibliográficos, mas há lacunas entre eles. O que aconteceu entre o nascimento e os 12 anos de idade? O que aconteceu entre os 12 anos de idade e os 30 anos? Não há necessidade de ser relatado, porque não é uma biografia, é um evangelho, é um texto que propõe, é um texto que tem o objetivo de preservar aquilo que é necessário para a nossa salvação. Então isso é mais do que suficiente para a nossa salvação, para dar um testemunho verídico acerca de Cristo Jesus e do seu objetivo aqui entre nós, que é trazer a salvação. Por isso não é um relato biográfico. Como ele poderia conhecer o grego? É na verdade ridícula essa objeção levantada pela autocrítica textual. Como ele poderia conhecer o grego? Na verdade teria que ser como ele não conheceria o grego. Porque, como vemos no panorama histórico levantado, o mundo foi colonizado primeiro, essas terras primeiro foram dominadas pelo Império grego-macedônio, que, dominando essas terras, impuseram a sua cultura, em alguns momentos toleravam a cultura das pessoas submetidas a eles, e em outros momentos atentaram contra essas culturas de uma forma direta mesmo, como por exemplo Antíoco IV Epifânes, que tenta extinguir o judaísmo. E os romanos também, depois das revoltas judaicas, vão tentar destruir completamente o judaísmo. Mas em muitos momentos houve uma tolerância. E essa implementação da cultura grega levou diversos povos do mundo a conhecer o grego. E dentro desse plano aqui, dentro desse quadro das terras judaicas, temos aí a pessoa de Mateus, chamado também de Levi, e no seu evangelho é descrito que quando Jesus faz a chamada a ele estava numa alfândega, que era um entreposto romano para recolhimento de impostos. Os romanos estavam dominando a região e uma das medidas, uma das imposições de Roma para entrar na Pax Romana, ser protegido pelo exército romano, mas também ser dominado pelas suas leis, e ter assim tolerado a sua vida, a sua religião, o seu comércio interno, as suas leis internas, desde que não entrasse em conflito com a lei de Roma, uma das condições era o pagamento de tributos, de impostos, que inclusive impostos para se movimentar de uma determinada jurisdição para outra. E Mateus era um funcionário romano, odiado pelos judeus, por estar trabalhando para Roma. E trabalhando para Roma, seria ridículo se ele não conhecesse o grego. O grego era a língua internacional da época, mesmo Roma dominando, Roma adotou para si a cultura grega. E inclusive essa estrutura, essa base, com a língua grega como idioma internacional. Hoje temos o inglês como idioma internacional. Como pode um funcionário, um alto funcionário de um estado, nem que seja um estado de um país pobre, estado africano ou da América Central, é impossível pensar num alto funcionário de um estado, de um país, não conhecer o inglês. Mesmo o inglês não sendo a sua língua materna. Ele tem que conhecer o inglês para se relacionar com chefes de estados de outros países, ok? Então,
Isso é uma pergunta que na verdade não faz sentido. Como poderia ser versado no Antigo Testamento? E aí temos a condição em que ele vivia, era um funcionário público, devia ganhar bem, a sua família também devia ter condições, né, para ele poder galgar esse tipo de posição. E com essa condição financeira favorável, tranquilamente podemos imaginar que Mateus esteve aos pés de um professor. Mateus foi ensinado tanto a ele a língua, né? Foi ensinado a ler e a escrever, a língua grega, uma língua estrangeira, para poder trabalhar para o Império Romano, e foi ensinado no Antigo Testamento. Ele é judeu, ele demonstra muito conhecimento das leis judaicas, e ele fala de uma forma muito tranquila, faz a analogia entre a lei e o cumprimento dela em Cristo Jesus. Então é tranquila essa questão de Mateus ser versado no Antigo Testamento. E se ele produziu ou copiou o seu evangelho, conforme já falamos na teoria das duas fontes, Mateus era testemunho ocular. Então naquilo que Mateus concorda com Marcos e aquilo que ele concorda com Lucas, não é que ele esteja copiando esses evangelhos, mas sim que ele, ao ler essas narrativas, dá a elas autenticidade, porque ele é uma testemunha ocular. Então ele preserva essas narrativas no seu evangelho, além de incluir narrativas exclusivas, tá? Que não são encontradas desses outros evangelhos. Então temos aí essas características aí levantadas pela alta crítica textual, né? Esses questionamentos que são respondidos aí no nosso estudo. Então, passando adiante, propósito do Evangelho. Temos narrar a história dos feitos de Jesus como Filho de Deus. Este é o primeiro objetivo de Mateus no seu Evangelho. Toda a dinâmica do seu Evangelho vai se desenvolver sempre visando uma forma de estabelecer uma ponte, uma analogia entre a profecia e cumprimento, expectativa e realização em Cristo Jesus. É aquilo que o Antigo Testamento nos mostrava enquanto um quadro do Messias, uma profecia, uma expectativa em relação à vinda do Messias, e como isso é plenamente realizado na vida de Cristo Jesus. Leia o Evangelho de Mateus, você vai encontrar essa característica muito forte dentro do seu Evangelho. Então, fazer apologia à fé cristã também é um dos objetivos de Mateus, principalmente quando combate o antinomismo, tanto o antinomismo como o legalismo, tá ok? Ele faz essa apologia mostrando que Cristo é o cumprimento da lei, e em Cristo Jesus nós então temos a realização de tudo aquilo que está presente na lei. Não precisamos recorrer diretamente a Moisés, mas temos que ficar sempre em Cristo Jesus, que é o cumprimento perfeito da lei. O legalismo dos fariseus nada mais é do que uma perversão ou extravio do eterno propósito de Deus. Mateus apresenta o propósito de Deus através de Jesus Cristo, de salvar o mundo inteiro. Desde o princípio do mundo, Deus objetivou uma religião para todos os povos do mundo. O reino messiânico não é um reino racial, político ou nacional. É um reino espiritual. Jesus, contudo, havia um reino espiritual. Isto feito, ele escreveu para ajudar os cristãos judeus a entenderem o significado de Jesus. Contudo, havia pouca esperança de que a nação como um todo reconsiderasse e se tornasse cristão, tornasse para o cristianismo. Embora Mateus fizesse uma grande argumentação em favor de Jesus como o verdadeiro Messias de Deus. Então, mesmo os judeus não tendo grande repercussão em relação à fé deles, em relação ao posicionamento deles diante de Cristo Jesus, mas muitos deles abraçando a fé, esse evangelho chega para nós como uma grande base de sustentação da nossa fé. Nós podemos ver em Cristo Jesus a perfeição dos propósitos de Deus na realização plena de tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento em Cristo Jesus, na pessoa bendita do nosso Senhor, que cumpre, que realiza tudo isso na pessoa e no ministério dele. Mostrar que Jesus era o Messias de Deus. Os judeus havia muito esperavam o Messias, uma pessoa que iria restaurar a nação de Israel às gloriosas alturas políticas do tempo de Davi. Esperavam um príncipe politicamente poderoso, através de quem os judeus lançariam fora o jugo da opressão, e através de quem Israel iria governar o mundo. Mateus escreveu nos dias tumultuosos próximos à guerra judaico-romana, uma guerra ocasionada por nacionalistas fanáticos,
que tentaram introduzir o reino messiânico por precipitação. Ele tentou explicar a uma comunidade judaico-cristã a transição da esperança judaica no Messias político para o cumprimento na profecia do servo sofredor Jesus de Nazaré. Veja aí como Mateus, ao estabelecer esta ponte, ele corrige um erro exegético, porque a questão não é uma disparidade entre o Antigo Testamento e a forma como Jesus se apresentou. O problema e o distanciamento está entre a palavra ou a profecia e a interpretação dela. Porque se você lê Zacarias, que inclusive é citado por Mateus em alguns trechos, você vê as características do Jesus, do Messias, tal qual se apresentou em Jesus Cristo. O servo sofredor. Isaías também fala acerca do servo sofredor, fala do cordeiro mudo, que foi o matadouro. Zacarias fala do episódio em que ele viria a Jerusalém montado num jumento, um rei de paz. Então, o que os judeus construíram de expectativa era parte da exegética deturpada que eles fizeram em relação ao Messias prometido. Eles queriam um Messias político, um Messias militar, bélico, mas Deus em momento algum havia se comprometido com essas características. O Messias foi profetizado tal qual Jesus se apresentou a nós, mostrar que Jesus era o Filho de Deus, mostrar que Jesus era o rei esperado. Então Jesus era o rei esperado, tal qual foi profetizado, mas o reino dele não é deste mundo, é o reino de Deus, no qual nós estamos inseridos, e que futuramente se estabelecerá como um reino absoluto sobre todo o mundo, quando Jesus então vier governar, reinar juntamente com a igreja, que terá sido arrebatada. Depois do arrebatamento haverá a instalação do reino milenial de Cristo Jesus aqui na terra, conforme já foi asseverado e conforme é demonstrado por Mateus, no sentido de Jesus ser o rei de fato, o rei dos reis e senhor dos senhores. É do reino que participamos hoje. Local e data para a composição do Evangelho temos provavelmente escrito na Síria, tá? Aqui temos a região da Palestina. Aqui temos Antioquia, a cidade missionária, né? Mais importante cidade depois de Jerusalém, a cidade missionária, tá? Da onde saíram Paulo, Silas e Barnabé para as grandes campanhas missionárias, e onde havia uma importante igreja. Inclusive o primeiro local onde os irmãos foram chamados de cristãos, tá certo? E aqui temos a Síria, toda a região da Síria, e essa hipótese de que Mateus tenha sido redigido, tenha sido escrito na região da Síria, na cidade de Antioquia, entre 70 e 80 depois de Cristo. Tá certo? Então aí temos o Evangelho de Mateus. Passamos agora para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Então temos aqui a introdução do Evangelho de Marcos, página 18. O Evangelho segundo Marcos retrata o tempo do ministério público de Jesus. Começa com a apresentação de João Batista e o batismo de Jesus por João. Termina com o sofrimento de Jesus e com os relatos dos encontros com Cristo ressurreto. A ênfase dessa narrativa até nos atos de Jesus está nos atos de Jesus. Eles são apresentados em relatos breves e nos dão uma visão nítida dos milagres de Jesus, dos seus feitos sobre os habitantes da Palestina e das discussões de Jesus com os líderes dos judeus. É evidente que Marcos também relata palavras e discursos de Jesus, mas se contrastados com os seus atos, estão em segundo plano. O Evangelho segundo Marcos é o mais breve dos sinóticos. Desta forma se coloca como base para a pesquisa bíblica sobre os sinóticos. Quase todo o seu conteúdo está também em Mateus e Lucas. Então 96% do conteúdo de Marcos, por exemplo, está dentro de Mateus. E aí temos outro percentual também grande que é encontrado dentro do Evangelho de Lucas. E aí com isso vemos o Evangelho de Marcos com características bastante diferenciadas. E dentro daquela teoria das duas fontes, a sugestão de que Marcos tenha sido o primeiro, a primeira narrativa a ser construída. E na verdade uma opinião minha acerca desses fatos, as características do Evangelho de Marcos, que demonstram um dinamismo muito intenso, um uso grande, por exemplo, do advérbio
um advérbio usualmente traduzido por imediatamente ou logo, ou algumas expressões semelhante, é a palavra-chave. Aqui, ó, o reino de Deus invade o reino do mal, enquanto Jesus combate as forças satânicas e demoníacas. Um advérbio usualmente traduzido por imediatamente ou logo, ou alguma expressão semelhante, é a palavra-chave. Então, o uso que Marcos faz de forma muito ampla desse tipo de advérbio, né, de imediatamente ou logo, dentro do seu evangelho, a sua narrativa com foco na ação, naquilo que Jesus fez, né, nos milagres, nas curas, nos exorcismos, na intensa movimentação de Jesus pela Palestina. Essas características, para mim, elas demonstram um caráter psicológico da testemunha ocular que estava por trás desse texto, que estava por trás dessa narrativa. Então, Marcos ele captura a sua narrativa de Pedro, e assim diz a tradição assim assevera. E essa característica de Pedro, para mim, está impressa nesse evangelho. Essa característica psicológica, né, de Pedro sempre se colocando à frente, Pedro sempre trazendo a primeira opinião, né, se manifestando primeiro. Então, quando lemos os evangelhos e vemos essas características de Pedro que são transmitidas por todos os evangelistas, vemos neste evangelho essas características colocadas por trás do texto. Então, para mim, esse evangelho tem muita cara de Pedro, a forma como Pedro vivia, desenvolvia o seu trabalho, o seu ministério. De acordo com a teoria das duas fontes, esse é o primeiro evangelho. Preza pelo dinamismo e pela ênfase sobre os feitos poderosos de Cristo. Então temos aí características do evangelho de Marcos, tá? O tema principal, Jesus o servo. Tema principal, Jesus o servo. A atividade redentora de Jesus culmina na narrativa da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, a qual Marcos devota um espaço proporcionalmente grande, tanto na realidade que seu evangelho tem sido chamado de pouco mais que a narrativa da paixão, com um prólogo, a confissão de Pedro a respeito do caráter messiânico de Jesus em Cesareia de Filipe 8, 27 ao 30, forma um ponto nevrálgico neste evangelho. Dali por diante, Jesus começou a predizer seus sofrimentos e sua morte, como o Filho do Homem, e a narrativa do movimento inexoravelmente para o seu fim. Os discípulos estavam acostumados a pensar sobre o Filho do Homem, a autodesignação favorita de Jesus, extraída da visão de Daniel acerca da figura semelhante, de uma figura semelhante a um ser humano. Os que viram a glória, semelhante a um ser humano, os que viria em glória, o que viria em glória para julgar a humanidade. Daniel 7, 1, 14. Em termos de majestade, e por isso mesmo os discípulos encontraram dificuldade em compreender e aceitar as declarações de Jesus. Então, com relação ao seu tema principal, temos Jesus, o servo de Deus. Jesus, o servo de Deus. Os temas tratados por Marcos eram peculiares aos cristãos de sua geração e são pertinentes à nossa também. Então temos aí a questão do versículo-chave dentro de Marcos, que divide a narrativa. Jesus, o servo de Deus, é o tema principal. A omissão de genealogia mostra uma característica que está sendo ressaltada de Jesus dentro deste evangelho, que é o caráter do serviço, Jesus como servo. Então temos Pedro por trás dessa narrativa e a comunidade que está ligada a essa tradição, a comunidade que está ligada a este evangelho. E com esta comunidade, esse objetivo que Pedro tem com ela, temos aí a forma, né, a característica desse evangelho. Então Pedro transmite através de Marcos esta visão de Jesus como o servo de Deus, o servo sofredor, o servo que vai trazer a salvação a todos nós, que é Senhor e que se tornou servo por nós para cumprir esta missão. E aí, dentro dessa questão de Jesus apresentado como servo, temos a omissão da genealogia. Um servo não tem genealogia, por isso que vemos essa característica no seu evangelho. A finalização tem uma questão muito diferenciada aí na questão da finalização. E aí temos a página 19. Um dos problemas que até hoje não tem sido solucionado pelos eruditos é a finalização abrupta desse evangelho, com uma suposta interpolação de 12 versículos, 16, 9 ao 20.
pois os 12 últimos versículos de Marcos, frequentemente chamados de conclusão longa, não constam nos manuscritos sinaítico e vaticano, que são dos documentos mais antigos que foram encontrados, tá certo? Mas foram aceitos no início da história da igreja como parte genuína do Evangelho segundo Marcos. Observe 3 argumentos da crítica textual mostrando que esse final não fazia parte do texto original de Marcos. Entre os versículos 8 e 9 há uma ruptura evidente. O versículo 1 é repetido no versículo 9. O conteúdo dos versículos 9 a 20 consiste em grande parte em um resumo breve, em um resumo breve dos acontecimentos da Páscoa, que nos outros evangelhos são descritos em detalhes. Então tem essa questão levantada pela alta crítica, na continuação aqui diz: hoje em dia a maioria dos estudiosos concorda que um revisor anônimo que trabalhava com os evangelhos do século II tenha acrescentado os versículos 9 a 20, e entende que